A privação de sono pode estar afetando você e prejudicando você das mais diversas formas que talvez você nem imagine. E no episódio de hoje do podcast Lado Produtivo, eu vou compartilhar com você por que a privação de sono pode estar afetando você de despertar o seu lado produtivo. Lembrando que lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. Então, vem comigo. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio inédito aqui do podcast Lado Produtivo. Meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, autor do livro Lado Produtivo, e aqui no podcast eu compartilho com você exercícios, regras, práticas para você poder despertar o seu lado produtivo. Ou seja, lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. Bom, pessoal, e o episódio de hoje, então, o tema é: a privação de sono pode estar limitando, ou seja, a privação de sono pode estar impedindo você de despertar o seu lado produtivo. Ou seja, pode estar aí bloqueando, de certo modo, você de estar usando o tempo a seu favor. Quem diria que sono e tempo estariam relacionados, né? Que o sono, ou seja, que a privação de sono, que a ausência, né, a falta de dormir, poderia estar prejudicando realmente de fato aí a sua produtividade, talvez o seu trabalho, talvez o seu desempenho, a sua performance de maneira geral. Então é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. E não só falar do problema, certo? Não só falar da privação de sono, que é um problema, mas também falar aqui o que você pode fazer para melhorar de fato a sua qualidade de sono e, assim, consequentemente, você conseguir despertar o seu lado produtivo e usar o tempo a seu favor. Bom, antes de mais nada, é importante ressaltar da importância do sono, né, gente? Eu costumo dizer que sono, sono é, sono é exercício de produtividade. Sono é estratégia de produtividade. Sono é técnica de produtividade. Qualquer pessoa que talvez você escute por aí, às vezes em plataformas digitais, em redes sociais que falem trabalhe enquanto eles dormem ou algo nesse sentido, de que você de que o sono não é importante, que ele pode ser negligenciado, essa pessoa não entende realmente da relevância do sono na vida de um ser humano. Essa pessoa não compreende realmente o que pode acontecer com o organismo, o que pode acontecer com a fisiologia humana se uma pessoa não dormir e mais, e se esse é um aspecto que é recorrente, né? Uma coisa às vezes a pessoa não conseguir dormir bem uma noite, o problema é todas as noites. E talvez você que está me assistindo agora ou escutando, né? Muitas pessoas às vezes escutam em plataformas aí de áudio, talvez você pense assim, talvez já tenha acontecido com você, de você não dormir uma noite e aí você acorda pela manhã e aí tem que trabalhar, tem que realizar os seus projetos e muitas vezes você não consegue realmente ter o foco, a concentração necessária para realizar esses projetos, ou às vezes você se sente muito estressado. E esses são aspectos muito comuns da privação de sono, certo? Da pessoa que não consegue dormir, de fato. Antes de mais nada, é importante a gente dizer que por que o sono é tão importante para nós seres humanos, né? O sono é importante, gente, pelo seguinte, e um dos aspectos muito comuns. Antigamente, né, há muitos e muitos anos atrás, nos tempos tribais, os nossos antepassados viviam nas florestas e essas pessoas que viviam nas florestas, né, os nossos antepassados,
eles acordavam quando o sol nascia, certo? O sol acabou de nascer, as pessoas já acordavam, as pessoas levantavam e iam para sua rotina ali do dia a dia ali na floresta, né? Era muito comum, né? Nessa época as mulheres das crianças, cuidavam das crianças, cuidavam do ambiente e os homens da tribo saíam para caçar. Era muito comum esse tipo aí de rotina. Mas quando chegava a noite, né, ou seja, quando começava a escurecer assim, os seres humanos das tribos, eles já começavam a se organizar para poder dormir. E assim era a vida dos nossos antepassados. Hoje em dia, as pessoas seguem esse mesmo ritmo e o nome desse processo que ocorre dentro do nosso organismo é chamado de ciclo circadiano. Então não é comum quando chega a noite você já sentir sono, né? Claro, isso depende, né, do seu estilo de vida aí, né? Mas é muito comum já chegar à noite as pessoas começarem a se sentir um pouco mais cansadas e por aí vai. E pela manhã realmente se levantar. Então ocorre esse processo. Quando o sol nasce, se levanta e quando começa a escurecer, ir dormir. Então qual que é o problema que tende a ser catastrófico? É quando as pessoas elas trocam a noite pelo dia. E o problema principal não é só a troca da noite pelo dia. É quando não há um horário para poder se deitar e um horário para poder dormir. Né? Ou seja, o que intensifica mais ainda o problema. Então, imagina que você vai dormir, por exemplo, 3 horas da manhã e você acorda às 11. Quase que você está trocando aí a noite pelo dia. Ou, mais especificamente, né, aquela pessoa que trabalha realmente a noite inteira, a madrugada inteira, acorda aí, né, a pessoa dorme a madrugada inteira, chega em casa aí por volta de 6 da manhã, aí come alguma coisa e já vai dormir. E dorme às vezes a manhã inteira e acorda no início da tarde. Inclusive muitas pessoas que fazem isso devido a trabalho, devido a estudo, devido a uma série de motivos pelos quais as pessoas fazem isso, elas relatam que o sono da manhã e da tarde não recuperam elas tanto quanto o sono da noite, né? E isso é algo muito comum da gente escutar por aí, que as pessoas relatam, que as pessoas compartilham com a gente. Então, o ciclo circadiano é um aspecto muito importante do sono, gente, e que ele precisa ser protegido. Quando ocorre essa troca aí, o nosso organismo ele começa a, de certo modo, estar afetado de algo que os nossos antepassados faziam, a gente vai tender a fazer também, né? Então, o que é importante nesse tipo de situação? Baseado nessa questão de proteger, né, o ciclo circadiano e esses nossos ritmos aí de sono. É interessante, é proposto a gente, quando começa a escurecer, a gente procurar evitar ambientes com muita claridade, né? E é interessante, né? Talvez você vai estar pensando aqui comigo. Vitor, na minha casa tem a luz da casa, celular, televisão, né? Computador, ou seja, o que mais ocorre aqui são telas. Então eu recomendo para você justamente diminuir as telas, tá ok? Celular, computador, tablet, né, notebook, televisão, a própria luz, né, na casa, diminuição das luzes. Por que diminuir as luzes? Porque, obviamente, isso faz com que o seu cérebro compreenda mais que chegou a noite, que é o momento realmente de dormir,
E outro aspecto relevante é que com as luzes apagadas ajuda para que o seu organismo comece a produzir melatonina, que é responsável pelo sono, né? Que é responsável para você começar ali a relaxar e aí realmente pegar no sono de fato, tá ok? Então, se você puder pelo menos 1 hora antes de dormir, você puder ir para o seu quarto e, e apagar as luzes, apagar as telas, evitar telas por pelo menos 1 hora antes de dormir, né? É recomendado que o seu quarto, né, o seu ambiente de sono esteja completamente escuro, tá ok? Que você não consegue nem ver suas mãos, bem escuro mesmo, todas as luzes apagadas, feche as cortinas e por aí vai, para pelo menos 1 hora antes de dormir, para o seu organismo produzir melatonina. Outro aspecto relevante, né, inclusive muitos dos conceitos propostos aqui para esse nosso episódio aqui do podcast, foi o que eu aprendi no livro Por que Nós Dormimos. Esse livro traz realmente uma nova ciência, uma nova perspectiva aí, sobre o sono, né? Sobre a relevância do sono e o que acontece com a privação de sono também. Então, eu trago aqui para você essa recomendação de leitura. Outro aspecto importante, gente, é você, antes de dormir, você definir um horário para dormir e um horário para acordar. Eu pergunto para você, você tem um horário para você poder dormir e um horário para você acordar? Tá ok? Isso é muito importante. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas terem uma rotina, né, para poder dormir, para poder acordar, até mesmo devido ao trabalho que esse indivíduo exerce no dia seguinte pela manhã. Então, qual horário você costuma ir se deitar? Qual horário você costuma acordar? Lembrando que essa questão de definição de horário, né, o horário para se deitar e o horário para se levantar pela manhã, esse horário é recomendado que você reflita sobre a duração do sono também. A duração do sono deve ser levada em consideração para você poder definir o horário que você quer se deitar e o horário que você deseja se levantar. É recomendado dormir pelo menos, no mínimo, 7 horas por noite. Eu não sei quantas horas você tem dormido aí, mas já foram feito testes com pessoas, já teve pessoas que dormiram 4 horas ao longo da semana, pessoas que dormiram 6 horas, pessoas que... E aí chegaram a essa conclusão que no mínimo 7 horas é o recomendado para uma pessoa conseguir dormir bem, um sono que recupera essa pessoa de fato, tá certo? Então no mínimo 7 horas, tá? Mas tem pessoas que para elas se recuperarem, elas vão precisar de 8 horas de sono, ou às vezes 9 horas de sono, tá ok? Crianças pequenas, bebês, mulheres grávidas, essa duração de sono tende a ser maior, tá? Tende a ser maior. Mais de 9 horas talvez, tá ok? Mas você, né, adolescente, adulto, enfim, ou pessoa de idade, entre 7 a 9 horas por noite. E você pode experimentar por você, tá ok? É um aspecto bem individual. Você dorme 7 horas por noite, aí você observa, olha, 7 horas por noite é uma quantidade de sono que me recuperou. 7 horas eu acordei de manhã e acordei recuperado. Ou às vezes tende a ser 8 horas. 8 horas talvez vai te recuperar, ou talvez 9 horas. Então experimente por você. Então, estou curioso para saber quantas horas você costuma dormir. 7, 8 ou 9, tá? De novo, a gente volta à questão do porquê que o sono é importante. O sono é importante para você ter energia no dia seguinte. Se você não dorme bem no sentido de quantidade, a gente mencionou a quantidade, nessa questão de duração, nessa questão do horário também de dormir, tá?
para você definir um horário para dormir e para acordar, você precisa levar em consideração quanto tempo você deseja dormir. Então procure aí pensar e refletir com calma quantas horas você pretende dormir, tá? E aí, no dia seguinte, se você seguir as recomendações e as sugestões, você vai tender a acordar, né, com a energia de fato para você poder estar realizando os seus projetos. Dentro da metodologia do protocolo de priorização, o sono ele faz parte do pilar da clareza, do pilar da energia, né? Existem 3 pilares para vocês poderem despertar o seu lado produtivo. O primeiro pilar é a energia, o segundo pilar é a clareza, você sabe onde você quer chegar, o que você precisa fazer, e o terceiro pilar é o foco, que é foco no sentido de você manter a atenção no objetivo que você deseja atingir, mas também foco no sentido de você estar presente, né, para a atividade que você está realizando e desempenhando naquele momento. Agora, referente ao pilar da energia, é trabalhado 3 princípios, e um desses princípios é o princípio do bem-estar, e dentro dele, que justamente eu trago lá, eu proponho exercícios para a pessoa que quer realmente melhorar a sua qualidade de sono. É claro que as propostas que eu trago aqui, por exemplo, nesse episódio aqui do podcast, no livro Lado Produtivo, ou também na metodologia que eu ensino dentro do protocolo de priorização, são sugestões, são propostas que podem ser eficientes. Se você colocar em prática, é bem provável que você vai ver um progresso. Mas há um ponto muito relevante aqui. Se você colocar em prática essas sugestões, que são bem simples, gente, não tem nada de muito extraordinário no que é proposto, tanto aqui nesse episódio, quanto no protocolo de priorização, quanto no livro, você que lê o livro, mas se você não vê realmente um progresso, se você sente ainda dificuldade para poder dormir, é recomendado que você procure um médico para poder te ajudar nesse aspecto, certo? Porque às vezes realmente algo está acontecendo com você e você precisa da ajuda desse tipo de profissional, o que vai te ajudar a economizar tempo também, tá certo? Mas às vezes, para melhorar o seu sono, às vezes, são algumas sugestões que eu estou trazendo aqui podem te ajudar, como por exemplo, às vezes, a duração do seu sono, aí você pode melhorar isso, às vezes, o horário que você está dormindo, às vezes você dorme no horário, às vezes você dorme no outro, né? São aspectos que você pode, às vezes, que está no seu controle para você poder melhorar. Mas imagine o seguinte cenário, você vai dormir às 10 da noite, e aí você deita às 10 da noite, certo? O seu objetivo é estar dormindo às 11 da noite, né? Você decide seguir uma das recomendações que eu trouxe aqui, que é não estar em contato com telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Então você vai, se deita às 10, e ali você faz sua oração, né? Você tem sua rotina antes de dormir ali, e aí, mas passa 10 minutos, passa 20 minutos, passa 40 minutos e você ainda não está, seu corpo ainda não entrou no estado de relaxamento e você não consegue dormir. Te fazendo esse tipo de situação, porque pode ser que muitas pessoas nesse tipo de situação, o que elas fazem? Ah, eu deitei, eu não consigo dormir, eu vou pegar o celular. Isso é um problema, gente. Porque muitas vezes ela entra no celular, aí fica em aplicativos de videozinho engraçado, de dancinha e tal, e isso acaba ativando a dopamina no cérebro dessa pessoa. E essa pessoa fica um pouco mais feliz, um pouco mais motivada, e aí isso dificulta mais ainda o processo para poder dormir, né? Porque a melatonina, ela é um hormônio responsável por relaxar o corpo, né? Relaxar o nosso organismo para a gente poder dormir. E ficar no celular pode, às vezes, afetar esse processo e manter essa pessoa
mais acordada ainda, de fato. Então tende a ser proposto você, se você está na cama e você não consegue dormir, procure não ficar na cama, né? Você pode preparar um chá, né? Por exemplo, no livro Ferramentas dos Titãs, tem um livro, né, o livro Ferramentas dos Titãs do Timothy Ferriss. Ele compartilha uma receita que é vinagre de maçã com mel, né? É um chá de vinagre de maçã com mel para pessoa que não consegue dormir. Inclusive recomendo o livro, né? Recomendo a leitura do livro aí. É um livro que propõe algumas práticas e estratégias de pessoas bem-sucedidas que o próprio Tim Ferriss entrevistou. Ele compartilha algumas dessas propostas e sugestões na sua obra, no seu livro. Bom, em relação a isso, então, e aí você outra regra, né, que pode te ajudar. Essa regra eu compartilho também dentro para os meus leitores, para os meus alunos, que é você utilizar uma estratégia de respiração, né? Você respirar bem profundamente pelo nariz, soltar o ar pelo nariz, puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pelo nariz. Você fazendo esse processo. Muitas vezes a pessoa ela tá com muita energia, né? Quando ela se deita, às vezes ela tá com muita energia, ela desligou a TV, mas aquela empolgação às vezes do filme que ela estava assistindo ainda ficou um pouco nela. Ou às vezes ela chegou do trabalho, ou às vezes ela estava com amigos. Então assim, aquela energia, né, aquele entusiasmo, aquela felicidade do contato que ela estava com aquelas outras pessoas, às vezes ficou um pouco nela. E aí ela precisa, naquele momento, encontrar alguma forma para diminuir um pouco aquele aspecto. Ou às vezes, é muito comum, as pessoas, a cabeça delas está pensando no dia seguinte. Então, pode ser muito interessante, pode ser proposto técnicas de relaxamento, né, como mindfulness, outras práticas de meditação, para poder ajudar a pessoa, para poder contribuir, para que ela relaxe o corpo, relaxe o organismo, relaxe a mente também, para que ela possa conseguir dormir bem, né? Ter uma boa noite de sono aí, o que é muito importante, fundamental relevância. Dormir bem pode te fazer ter mais energia no dia seguinte, mas não dormir bem também tem um preço alto, né? Então, assim, dormir bem tem um custo, certo? O custo de você estar se organizando, às vezes mudar alguns hábitos que você tem. Então, sim, dormir bem tem um custo, tá ok? Um custo de você ter que mudar alguns hábitos, ter que mudar a sua rotina, ter que mudar alguns aspectos, mas em paralelo a isso, não dormir bem também tem um custo, tá? Não dormir bem também tem um custo. O custo de, às vezes, você ficar se arrastando durante o dia. O custo de, às vezes, você não conseguir gerenciar da forma adequada as suas emoções, o seu estresse, e isso acaba afetando as suas relações interpessoais, acaba gerando conflitos entre você e as pessoas. Então, por isso que o sono ele é tão importante. Porque o sono ele vem para nos recuperar. O sono ele vem para nos fazer ter energia. O sono ele vai nos ajudar também para que a gente consiga ter foco nas tarefas, foco nas atividades. Ajuda para a gente poder também ser capaz de gerenciarmos as nossas emoções e aumentar até o nosso autocontrole. Uma pessoa que não dorme, você já parou para pensar que uma pessoa que não dorme direito, ela tem maior chance de procrastinar, ela tem maior chance de procrastinar as atividades do dia?
Por exemplo, você não dormiu direito. Aí você acorda no dia seguinte. Você até sabe o que tem para fazer, mas talvez você vai querer fazer atividade que é mais fácil, que é mais rápida. Então, acaba que o que acontece é que a privação de sono pode fazer com que a sua motivação, a sua força de vontade diminua em relação às atividades do dia. Então, por mais que você saiba o que você tem para fazer, a gente sabe que dificilmente um planejamento sobrevive ao campo de batalha do dia a dia. Então, é mais difícil da pessoa, às vezes, lidar, né, com essas mudanças que, sem sombra de dúvidas, são muito prováveis de estarem acontecendo ao longo do dia. Então, o sono ele serve para nos recuperar em todos esses aspectos físico, mental, motivação, de energia orgânica, energia mental, motivação, força de vontade, e para a gente poder continuar a nossa jornada. E aí de fato, você despertando o seu lado, produtivo, ou seja, usando o tempo, de fato, você cuidando da sua qualidade de sono, você consegue despertar o seu lado produtivo. Agora, quando a privação de sono acontece, é prejudicado o despertar. Não acontece, é prejudicado o despertar do lado produtivo. Existe um aspecto também que está sendo bastante mencionado agora pela ciência, que é cronotipo. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, mas existem momentos do nosso dia, e cronotipo significa o seguinte: existem momentos do nosso dia que a gente tende a ter mais energia do que em outros momentos. Então, são picos de energia e, obviamente, uma diminuição também do nosso cansaço, tá ok? Então, a gente tem picos de energia, picos de cansaço, picos de energia, picos de cansaço durante o dia. É muito comum, às vezes, você escutar pessoas falando: olha, à noite é o período que eu tenho mais energia. Ou seja, isso pode indicar que essa pessoa, o cronotipo dela tende a ser noturno, né? Às vezes ela tem uma dificuldade maior para acordar cedo e à noite ela quer ali ficar produzindo, ou seja, ficar realizando ali as tarefas, os projetos. Tem pessoas que são mais produtivas no período da manhã. Então elas acordam de manhã com a energia lá em cima e querem estar realizando as atividades, os projetos, e elas vão ficando cansadas ao longo do dia. E esse perfil de pessoa que acorda de manhã com energia, acorda cedo, né, com energia, é um perfil de pessoa que o cronotipo dela tende a ser o cronotipo matutino. E tem também o vespertino, né, que é aquela pessoa em que o cronotipo dela, ao longo do dia, que a pessoa vai começando a ter energia, certo? Ao longo do dia que ela vai começando a ter a energia de fato. Então esse é um aspecto fundamental. Então, se já para pensar qual que é o seu cronotipo, se você tem muita energia, porque tem pessoas que às vezes querem muito acordar cedo, tá? Querem muito acordar cedo, mas por algum motivo elas não estão conseguindo acordar cedo, por uma série de aspectos. Ela não consegue acordar de fato cedo para poder, e muitas vezes pode ser porque o cronotipo dela
é outro, né? Não é o matutino. Mas, ao mesmo tempo, ela tem energia à noite. Então, é importante você compreender quais momentos do dia você tem mais energia. E lembrando, gente, não abra mão do seu sono, tá? Não abra mão de dormir pelo menos 7 horas por noite. Não abra mão por projetos, por tarefas, por atividades, por objetivos. Eu falo com as pessoas de objetivo, de atingir meta. Eu falo com as pessoas de produtividade, eu falo com as pessoas de resultado. Mas, em paralelo a isso, eu falo também sobre qualidade de sono. Eu falo sobre a importância de dormir bem. Eu falo sobre a importância de você estar se cuidando, de você estar fazendo pausas. Porque o descanso é técnica de produtividade. O descanso é estratégia de gestão do tempo. Então, se você quer despertar o seu lado produtivo, você tem que buscar dormir bem. Esse foi o nosso episódio de hoje aqui do podcast Lado Produtivo, sobre sono. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a você clicar no link ou botão próximo desse vídeo para você entrar ou no canal no Telegram ou no canal no WhatsApp para você receber links de próximos episódios. E eu te vejo no próximo episódio. Um grande abraço.